Seja bem-vindo à nova era. Neste momento eu estou em todos os lugares, utilizando o mundo tecnológico e sendo a própria tecnologia digital para alcançar objetivos e resultados extraordinários. Posso estar aqui com toda a estratégia de venda com as mais altas performances, ou aqui com interação com o consumidor, ou aqui trazendo e traçando maior desempenho, ou aqui calculando e gerando rotas para obter os melhores números. Em um piscar de olhos digital, eu estou em todos os lugares, executando tarefas com excelência e eficiência, enquanto me espalho por diversos lugares, realizando múltiplas atividades simultaneamente, colocando seu empreendimento na rota dos cases de sucesso. Venha comigo nessa jornada em que posso levá-lo, juntamente com sua empresa, a atingir os mais altos níveis de sucesso. As vendas, os números, as metas, tudo isso agora parece mais acessível. Bem-vindo ao Startup Day, um momento onde empreendedores mostram como o conhecimento adquirido pode alavancar os seus negócios. E agora, neste novo formato, com o Poderoso Pod, vamos mergulhar em uma conversa repleta de insights e estratégias de empreendedorismo. Você está presente em tempo real, participando e testemunhando toda a conversa que revelará as melhores estratégias do mundo empresarial. Prepare-se para uma jornada emocionante rumo ao sucesso. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao Poderoso Pod, juntamente com a Startup Day do Sebrae. Se vocês não conhecem o Poderoso Pod, está perdendo muito conteúdo bom, viu? Trouxe para Gurupi o Poderoso Pod diretamente do Rio de Janeiro, Gustavo. E aqui já rolou Luciano Zafi, Repórter Ben Mendes, várias pautas, debates, brigas, discussões, tudo isso para crescer o conhecimento da galera. É um prazer estar contigo aqui hoje, fazendo essa intermediação. Todos que estão assistindo de casa, direto do YouTube, Poderoso Pod. Gustavo Carneiro, falando sobre empreendimento. Uma coisa que eu não posso deixar de falar é que eu preciso explicar para minhas duas filhas que estão ali, que elas me perguntaram. Viu, Rogério? Papai, ele falou um negócio, o que é isso? O que é um puta pai? Puta pai é eu. Eu sou um puta pai. Liga aqui o do Gustavo. Isso. Danone ou Danilton. Pode chamar pelo apelido, não. Pessoal, se inscrevam no Poderoso Pod. Tem muita coisa vindo para vocês. Obrigado, aí, Rogério. Rogério, eu me enquadro nisso aí também, tá? É assim, a diversidade em termos de como empreender, né? Família também é um empreendimento, então eu me coloco nisso. Veja bem, eles começaram, tudo está girando aqui em torno em como empreender, falou sobre as startups, e uma coisa que me chama a atenção é a era digital chega, muda totalmente a rota de como fazer acontecer, traz para uma certa parte do pessoal insegurança, porque quando as pessoas começam a perguntar, geralmente as pessoas precisam agora de um destino, ser guiadas. Teve o êxodo rural aconteceu, saíram do campus para a cidade, chegou no campo, as pessoas viram que precisavam agora substituir a mão de obra. Para substituir a mão de obra, quem for preciso? As máquinas. A tecnologia, depois o cara tem que voltar da cidade para o campo como? Muito bem estudado. Agora, simplesmente cavar o buraco na terra ou roçar, não adianta mais. Tem uma baita de uma máquina tecnológica que falta colocar ele no colo e fazer todo o negócio acontecer. Você chega, entende esse mar de possibilidade, porque se abre aí um mar de possibilidades. Entende todo esse mar de possibilidade e vê um celeiro de coisas para simplesmente começar a acontecer, novas ideias surgindo. Você chega, você olha, vê a questão do Smart Box, um case de sucesso seu. Como é que foi para você entender essa necessidade e ver que realmente ali era um ponto crucial e você colocando a mão sabia que poderia resolver toda essa problemática e trazer solução para muita gente?
Rogério, que poder de sintetização, hein? Obrigado. Você pegou aí uma janela grande da história, mas de fato, assim, primeiro, zona de conforto não estimula a criação de nada, né? Vamos ser sinceros. Exato. Então, quando você tem essa colocação de desafios, obviamente cabe a questão da curiosidade, que o Rogério citou bem, questão da observação. Então, assim, a Smart Box, ela não foi uma solução que surgiu numa ideia como estava discutindo aqui. Ela foi uma sucessão de acontecimentos, de análise de mercado, de entendimento de dores, e aí gerou o pivô. Então vamos voltar lá. Você vai estar perguntando aí, e bacana essa sua abordagem com relação à cidade, que de fato é isso, né? A cidade lá atrás foi tida como um espaço para resolver problemas e ter oportunidades. Hoje a gente já tem uma série de problemas dentro da cidade, que também são oportunidades para que a gente encontre soluções. Verdade. Então, enquanto arquiteto, eu não olhei para Smart Box, até porque ela está focada no mercado farmacêutico, o segmento farmacêutico. Não tinha nada a ver com a minha realidade. Eu queria fazer controle de estoque de cimento ensacado dentro do canteiro de obras. Olha só. O que isso tem a ver? Tem a ver com a internet das coisas. A gente começou a fazer o monitoramento de pallet. Dentro da construção civil, é recente, nos últimos 5 anos, diria, a gente começou a receber insumo paletizado. Então chega telha, chega tinta, chega cimento em cima de um pallet, facilitando a movimentação dentro do estoque e dentro do canteiro. Só que a gente percebeu que o pallet, como elemento padrão de armazenamento e transporte, poderia ser esse elo, né, de nos informar não só o posicionamento, mas também o nível de carga. E foi aí que a gente atuou. Aí você fala, tá, Gustavo, e o que tem a ver tecnologia envolvendo comunicação e internet das coisas baseado em sensores? Que é isso que está envolvendo essa solução que a gente vai falar aqui, que acabou virando a Smart Box. E, novamente, eu vou fazer assim, uns ganchos com o que o Rogério colocou, a questão de compartilhar a ideia. Certo. Né? Então, assim, justamente, eu sou arquiteto, não tenho o conhecimento da tecnologia da comunicação, mas, compartilhando a ideia, consegui buscar, né, um parceiro, hoje sócio, que conseguiu pegar essa percepção que eu tive dentro do mercado, uma dor que eu identifiquei primeiro minha e depois validei, que era uma dor de vários outros, e a gente conseguiu desenvolver um pallet inteligente. E a partir disso, as indústrias farmacêuticas começaram a nos abordar, porque, segundo elas, a gente estava fazendo gestão de estoque pelo fornecedor. E aí, citar aqui mais cedo a Anvisa, o segmento farmacêutico tem uma série de exigências regulatórias que eles precisam atender, ainda mais quando você está lidando com medicamento, é questão de saúde pública. E a gente foi mergulhar e entender o que queria dizer isso. Eles falaram, cara, legal, seu pallet atende a gente do insumo até a indústria até o armazenamento. Mas a partir daí, a gente tem que distribuir. E a gente vai perder esse controle, que até então o que a gente estava propondo era rastreabilidade, a localização, controle do nível de carga, temperatura e umidade. Para a Anvisa, esses dois últimos são essenciais. Aí interagimos com essa rede de farmácias, que sai da indústria e vai para a farmácia. E aí eles nos colocaram dores, de fato, né? Conversar com o teu público ou o teu pretenso cliente é fundamental. É uma coisa eu ter uma visão de controle de determinado insumo, mas não entender nada do segmento farmacêutico. E lá eles nos colocaram. Cara, o pallet é um elemento padrão de transporte e armazenamento, só que a partir do momento que sai dele, a gente tem um outro elemento, que é essa caixinha azul, caixa LC, dentro do mercado amplamente conhecida e difundida,
também reutilizável, onde a gente faz essa distribuição para a nossa rede de farmácia. Então, a gente conversou com 3 grandes players do mercado nacional, né? São empresas de Minas Gerais e São Paulo. E aí rolou o pivô. É aquele negócio, se apaixone pelo problema de fato, não pela solução. A gente falou, cara, o pallet não é o momento dele aqui, vamos pensar nessa solução da caixa, porque de fato a gente já tinha uma tecnologia ali, um conjunto de sensores envolvendo essa leitura, e aí a gente mergulhou nisso. E aí a questão da ideia, eu acho interessante fazer uma colocação nesse sentido, né? Que não vamos abrir a ideia, e ideia tem Thales Gomes fala isso, vale 10 centavos a bacia. A questão é o poder de execução. Exato. E só que ainda assim, a gente se deparou, a partir dessa abordagem até com a universidade, a questão das patentes, né? Então, ou seja, beleza, você tem uma ideia, você consegue estabelecer isso como metodologia, é algo que traz uma inovação, há sim um meio de buscar proteção Uma disso. coisa rápido, quando você chegou nesse estágio que você está falando, você não tinha medo ou receio que essa exposição da sua ideia, trabalhando até dentro daquilo que o Rogério Maracaípe falou, a exposição da ideia poderia ser apossado por outro? Ou isso ainda nem tinha passado pela sua cabeça? Teve medos, receios? Não, isso passa, mas é aquilo, rola um pouco de maluquice e um tanto de segurança, né? A gente estava certo que tinha velocidade de execução, até porque a trilha de conhecimento que a gente já tinha acumulado, a gente compreendeu que para chegarem nesse nível ia levar basicamente o mesmo tempo e a gente já estaria à frente. Quando, de fato, a gente fez o depósito de pedido de patente, organizando não só essa metodologia de monitoramento, mas também o desenho desse dispositivo. Então, assim, hoje a gente está colocando um case de sucesso aqui que tem 18 meses. Então, assim, é uma velocidade que eu considero bem rápida para toda essa trilha de conhecimento, porque eu tive que mergulhar dentro do mercado que não era a minha zona de conforto. Eu fui para o farmacêutico e aí acontece isso, você está compartilhando, você traz um cara especialista em telecom e IoT, você traz um farmacêutico que já tinha trabalhado na Anvisa e você vai juntando gente boa. Eu acredito que assim, insegurança rola o tempo inteiro, mas você estando consciente daquilo que você está buscando e não necessariamente é a lucratividade em primeiro lugar, tá? É resolver uma dor de um grande mercado ou de um grande público e juntar com gente boa. Então, assim, não foi a primeira experiência no mundo da startup, mas foi esse passo a passo. Entender o que a gente estava fazendo, entender o que o mercado estava demandando, ajustar isso, trazer gente boa para nos acompanhar na parte de especialização de nichos específicos, atuar junto ao NPI, adotando essa questão do pedido de patente. E aí chega numa fase que foi uma pergunta interessante aqui. E aí, como é que você banca isso? A secretária colocou a questão do bootstrap, que é queimar dinheiro do bolso. Você está ali queimando o seu recurso, porque você acredita nessa solução, nesse empreendimento. Mas o Brasil tem uma diversidade de linhas de fomento, e principalmente a FINEP, e atualmente ela está aí com várias linhas para esses empreendimentos de risco, Então, assim, tem esse instrumental na mesa para que a gente consiga acessar. Mas, obviamente, tem um passo a passo que você precisa cumprir. Não só saber escrever o projeto, mas demonstrar que ele está tendo viabilidade. E aí você passa a despertar interesse, não só dessa cadeia de fomento, mas dos investidores de risco também, que são pessoas físicas ou fundos que fazem esse aporte na sua ideia. Então, dentro de um geral, a Smartbox começou lá pensando em gerir cimento e hoje a gente está gerindo insumos farmacêuticos. Parece ideia diametralmente opostas, mas não é, porque é uma ideia atrás da outra. Eu estaciono um pouco nessa questão do registro, da marca, da patente, porque hoje eu trabalho no escritório de advocacia
juntamente com a doutora Dilaila Franeide. E a gente já recebeu alguns clientes lá que no processo deles, quando percebeu que realmente já estava implantando no mercado, o concorrente ou a pessoa que acha que a ideia realmente é boa, faz a busca no INPE, porque a busca no INPE, qualquer um pode fazer. Fez a busca no INPE, viu que aquela pessoa nem tinha entrado com o processo ainda, então começa a chantagem. Talvez não tenha a complexidade disso tudo que você fez, participou, mas se é de menor complexidade, o risco é muito grande você ir em frente. Apesar que startup é aquele algo muito incerto, mas tem muitas coisas que as pessoas conseguem captar qual é a ideia que a pessoa está tendo e pode correr na frente. Entendo o que você está falando. A gente já viu isso não só com metodologia, o próprio produto, mas também com marca, né? Parte da marca, assim. Então, eu vejo que tem um gap e de repente a gente poderia... O Sebrae tem batido nisso. Dentro da academia, eu confesso para você que eu não sei, apesar de ser uma grande parceira, mas em trazer esse instrumental que a gente já tem disponível, o primeiro passo, o Rogério colocou ali um track record ali sobre essa trajetória, né, que parte da curiosidade, vai para a ideação, mas de repente a gente conseguir demonstrar que é acessível esse universo de patente, porque você citou um escritório de advocacia, lógico, a questão aqui junto à NPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é essa redação do projeto, de fato, né? Como é que você traduz isso dentro de uma roupagem técnica e compreensível para os analistas? E assim, os valores podem ser expressivos, em determinado momento pode, mas se a gente conseguir ter o apoio da academia, de repente isso é diluído. Exato. Então, assim, eu vejo que é fundamental a gente discutir essa questão. Eu virei o louco das patentes, né? De 2021 para cá, a gente depositou 8. Tudo dentro desse conceito de logística e ampliação de visibilidade dentro da cadeia de suprimentos. E o que acontece? A gente percebeu que o Brasil... Percebeu não, eu estou lendo sobre isso. Das patentes depositadas, 2023, 80% são pedidos de estrangeiros, não são de brasileiros. Caramba. Ou seja, eles já têm isso como um padrão de desenvolvimento de negócio e sai espalhando pelo mundo. Então, assim, de repente é até um ponto para a gente discutir aí, ampliar a discussão sobre esse acesso ao universo de patentes, porque está diretamente relacionado à capacidade de inovação do país. Isso tem repercussão econômica explícita. Então, de repente, fica isso no ar aí como uma provocação também para a gente estar discutindo, né, junto à academia, junto ao Sebrae, enfim, levar isso adiante. Hoje o teu produto ele já está fixado no mercado. E como é que o público que realmente queria esse produto, como é que eles reagiram a isso tudo? Essa dor surgiu, o interessante é que surgiu deles, né? Quando a gente estava discutindo com a indústria farmacêutica, 3 grandes redes de varejo farmacêutico, por recomendação dessa indústria, que é uma das 5 maiores do planeta, não é nem do Brasil, vieram conversar conosco. Então, eu posso te dizer que, num cenário até mais confortável, a gente saiu com um produto dentro desses clientes, do chão de fábrica deles, porque eles abriram e falaram, cara, a gente está com problema aqui, está com problema ali, e aí a gente interpretou isso e concebeu, derivando essa questão dos sensores que estavam já embutidos no pallets e adaptando para esse modelo de caixa. Aí, óbvio, a gente trouxe outras particularidades, que ela faz um monitoramento de violação da tampa, né? E aí o que acontece? Por que foi assim um diferencial? Porque a gente faz monitoramento em tempo real. Tudo que você tem hoje para atender a Anvisa, que diz respeito à perda de princípio ativo, e é por isso que tem esse controle de temperatura e umidade, ou ele é feito manualmente, o cara checando temperatura e umidade e anotando, ou é uma isca que você joga dentro da caixa. Só que isso muitas vezes você só vai ter o gráfico lá no final, não te possibilitou nenhuma ação contingencial. O que a gente focou foi
temos que passar informação em tempo real. Hoje está tagueado a cada 15 minutos, para que você tenha tempo de tomar uma ação. Vamos lá, está saindo da zona ótima de temperatura, aciona o caminhoneiro, joga gelo, faz alguma coisa, porque senão você vai ter a perda desse medicamento e muitas vezes vão tapear, tá? Acontece muito isso. Jogam um remédio para o mercado e ele passou por essa variação de estresse e muitas vezes você não tem o princípio ativo válido. Só que isso a gente não vai saber. Mas muitas vezes você está tomando o remédio e não está tendo o efeito desejado. Perfeito. Então é nisso que a gente atacou. E aí, assim, a receptividade foi imediata porque a gente praticamente falou a voz da dor deles, né? E aí, quando a gente coloca, eu falo assim, cara, mas eu só estou mirando 10 clientes. Hoje a gente está trabalhando com 3, eu só estou mirando mais 7. Tá, mas você não está falando de escalabilidade? O Rogério citou isso. Falei, sim, mas esses 10 clientes, eles me dão aí 50% do mercado nacional. Quando você sai da faculdade, o mercado de trabalho está te esperando. E o mercado de trabalho é muito grande. É como um leão. Ele pode te ajudar ou ele pode te consumir. Então você precisa saber como se portar no mercado de trabalho. Infelizmente, hoje, tanto na minha área quanto em outras áreas, existem muitas pessoas formadas que não exercem a profissão porque elas não conseguem se inserir no mercado de trabalho ou elas não têm a capacidade, porque não tiveram esse estudo dentro da faculdade ou através de cursos, de entrar no mercado de trabalho e se portar. E aí a gente tem duas questões. A primeira é entrar no mercado de trabalho e a segunda é se manter no mercado de trabalho, que é mais difícil ainda. E aí a gente traz várias situações, como, por exemplo, o período de pandemia, que acabou sendo favorável para algumas pessoas que tiveram um start, que através disso montaram algumas startups para solucionar alguns problemas. E, no entanto, em contrapartida, nós tivemos outras pessoas que não tiveram essa visão e que acabaram tendo que fechar ou tendo que sair do mercado de trabalho para poder se manter. Perfeito, cara. Perfeito. A Empretec dá uma segurança, hein? Você fala com a segurança de como se fixar no trabalho. Também estamos aqui com a Camila, da Bichinho Manhoso, né? Que cuida dos nossos cachorrinhos caramelos, né? O mercado começa em Gurupi. Eu acho que, salvo engano, você foi a que teve mais destaque na cidade. Bichinho Manhoso chegou realmente, conseguiu fixar com marca, né, referência, e começa então a enfrentar uma concorrência. Elas começam a brotar, né? Não é assim que acontece? Gurupi é assim, abriu uma farmácia, quando você pensa que não, tem 10 na mesma rua. Como que você lida com todo o conhecimento como uma empreteca de sucesso com essa concorrência hoje em Gurupi? Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Então, nós temos 13 anos. Em agosto faço 13 anos de mercado, né, de Bichinho Manhoso. E eu vim com a proposta de inovação. A gente já tinha um concorrente, né, vamos dizer assim, na cidade, com muito mais tempo. Mas a gente veio justamente querendo a inovação. Então, eu fui a primeira a ter raio-x, a ter ultrassom. Hoje nós somos o único 24 horas com veterinários e enfermeiros ali, né, dispostos a realmente promover saúde e qualidade de vida para o filho de 4 patas de alguém, porque hoje praticamente nós não tratamos cachorros e gatos, nós tratamos o filho de alguém, né? Mudou muito o conceito de pet. Muitas pessoas deixaram de ter filhos, ou muitas pessoas hoje casam mais tarde e demoram a ter filhos porque querem se estabilizar financeiramente. Muitos idosos, hoje nós temos uma população de idosos enorme, né? Então que fica sozinho, porque quem tem tempo? Ninguém tem tempo, né? Então o
O cachorro, o filho de 4 patas, ele tá ali para pessoas que têm uma dificuldade, né? Até de socialização, a gente tem muito essa questão de idosos, de crianças com autismo, quem tem dificuldade ou sensibilidade, né, nos membros, com essa questão até da ecoterapia. Então, a gente tem muito esse trabalho. Então, hoje, ele não é mais o cachorro de guarda. Por exemplo, a gente atende na loja das extremidades, por exemplo, Sol Nascente. Esses dias a gente atendeu um paciente, ele é guarda de uma empresa que vende gás. Mas quem levou foram os colaboradores, porque não quer deixar o animal morrer, entendeu? Então, se eles tiraram o dinheiro deles, a empresa pagou, mas o vínculo é muito maior, porque você chega, ele brinca, ele cheira, ele beija. Se você tá triste e você tem um vínculo com o animal, ele tá ali do seu lado. Sente. Né? Ele sente. E assim, a concorrência, ela sempre vai existir, mas ela é boa, sabe? A concorrência é gás, porque na comodidade, o Gustavo falou isso, né? No conforto, ninguém cresce. Então, é essa questão de realmente buscar estratégias para inovação, né? Você falou muito bem em relação até a parte da pandemia. Então, assim, a pandemia também trouxe isso para a gente, uma inovação. Então, hoje, eu busco muito, não só um crescimento como Camila ou Bichinho Manhoso, mas como uma equipe como um todo. Então, nós, por exemplo, hoje, eu tenho uma equipe de 3 pessoas indo para São Paulo para o evento nacional de groomer, de banho e tosa. Então, para a gente qualificar o nosso colaborador, para entregar a melhor experiência e a melhor qualidade de prestação de serviço, né? Isso não fica somente com a Camila, proprietária, mas sim com o restante dos 30 colaboradores, porque nós somos um time para entregar um bom resultado, né? Nós temos a parte de liderança que faz envolvimento para melhorar o tratamento com as pessoas, com a equipe. Hoje, a empresa é feita de pessoas, assim como os clientes, mas principalmente o meu time interno. Então, todo mundo é substituível, mas cada um tem um jeito diferente de entregar o resultado. E é esse jeito diferente que faz o diferencial da Bichinho Manhoso. É aquele sofá gostoso que muitas vezes a gente tira a foto, o cliente está lá, deitadão, esperando atendimento. O meu paciente também. É esse cuidado de realmente ter alguém 24 horas, porque eu já morei do lado da clínica, justamente porque eu tinha uma câmera babá que ficava ali vendo meus animais. Então, como era do lado, então se chora, você escuta, né? Para não deixar ele sozinho, porque eu era a única veterinária durante 8 anos. Então, hoje não. Hoje nós temos um time com 4 veterinárias, nós temos a equipe de auxiliar, nós temos as vendedoras, nós temos a prestação de serviço do banho e tosa. Então, são inovações não só em tecnologia. Claro, nós temos centro cirúrgico, raio-x, ultrassom, laboratório próprio. Dentro dos departamentos, como a gente tem um especialista em dermatologia, não só eu, fazemos cirurgias. Hoje mesmo a gente encaminhou para Palmas um animal para fazer tomografia, que já tem Palmas aqui pertinho, né, 200 quilômetros. Então, assim, o dinheiro, ele é uma consequência, mas a nossa missão como Bichinho Manhoso é promover saúde e qualidade de vida para o filho de 4 patas de alguém, num ambiente acolhedor, inovador, com muito amor e carinho. Então, essa que faz a diferença, porque sonhar, ele até falou do tempo assim de ação. Sonhar, todo mundo sonha, mas até colocar em ação é só delírio. Verdade, é Então, verdade. não adianta. Gente, que perfeito isso. Realmente a gente está numa transição. Eu sempre falo que a nossa geração ele teve um salto de consciência. Vocês já perceberam que existe assim um salto de consciência, uma elevação de consciência? Quando a gente pega as gerações bem mais passadas, elas não tinham essa visão com o pet. Não. Se o pet chegasse a adoecer, ele entendia que era o momento final do cachorro ou do gato. Poderia até ficar do lado ali triste, olhando, mas não tinha essa questão do socorro. Com essa elevação da consciência, você vê como ela apresenta toda a estrutura de trabalho para atender o pet, que é magnífico. Eu já coloquei o cachorrinho lá uma vez, e quando eu fui receber, gente, é a mesma coisa que você tá vendo uma pessoa... Sai da creche, assim, né? Não, uma pessoa saindo assim, eu tô recuperado. Tá alegre, e dá uma alegria na gente realmente muito grande.
Então a gente realmente teve esse salto, tanto quando o Elianai Trajano fala sobre a questão o físico, né? A questão da saúde corporal e tal. Hoje você vê que as pessoas falam, consomem aplicativos, todo mundo está ligado nisso. As pessoas entendem. Hoje pessoas com 40, 45, 50 anos estão muito bem de vida, porque teve realmente esse apossamento desse conhecimento. E isso é muito bom, porque a gente está na nova era. Nós vivemos numa nova era. Então, todo o trabalho antigo hoje, ele abre um leque de possibilidades e traz uma enxurrada de pessoas para procurar um serviço que antes, se não fosse a tecnologia hoje, ou a elevação da consciência, as pessoas nem procuravam mais. Tinha caído no obsoleto. Não é verdade? Minha querida Camila, né? Camila é essa aqui. Desculpa, Rafaela. Rafaela do mundo da contabilidade, que é a parceira da advocacia, né, Rafaela? Sim. É parceira da advocacia. Todo advogado que quer ter sucesso, ele também se forma em contabilidade. Essa é a verdade. Né? Ali se mexe com números e ganha muito números também. O que a Empretec te traz hoje para o Startup Day? O que ela proporcionou na área da contabilidade? Então, Desculpa, lembrando que a contabilidade, ela trabalha com empresas. Exatamente. Então, automaticamente, é surpresa para mim ver uma pessoa que está o tempo todo lidando com empresas ter o que falar pelo que a Empretec fez na vida dela. Eu sou advogada especialista em tributário, né? Então, sou sócia da Lucre, que é sócia da minha mãe, que é contadora, né? Então, muito admirável aqui, né? Essas pessoas que começam, né? O startup. Mas eu já vim de uma coisa pronta. Então, eu venho com uma visão de sucessora. Então, eu tenho que melhorar, me qualificar para trazer inovação para dentro da empresa. Eu fiz o Empretec Rural, né? Que foi o primeiro Empretec Rural de Gurupi, aqui do Sebrae, que foi muito legal, porque nós também estamos no ramo da pecuária e foi muito intenso, porque a gente tinha que trabalhar dentro do que o ramo da pecuária, da agricultura podia, né, trazer. Então, o Empretec, mas apesar de ser Empretec Rural, ele acabou sendo Empretec para todas as áreas da minha vida. Por mais que fosse designada aquela área, teve esse start, né? Então, no Empretec, ele trouxe muito bem aqui, que é dar insights, é impulsionar, é inovar. Cara, no Empretec, você consegue simplesmente pegar algo obsoleto e transformar numa empresa. Você pode vender produto, você pode vender serviços, soluções. Então, o Empretec, além de trazer uma rede de contatos muito boa, porque eu fiz parcerias muito boas dentro do Empretec com pessoas muito qualificadas, pessoas muito competentes. Então, o Empretec, ele me deu essa visão, né? Visão, objetivo. E o ponto principal que eu, né, consegui internalizar para mim, para minha vida profissional, foi o sonho, né? O objetivo. Porque nós somos movidos a sonhos, nós somos movidos à motivação, nós somos movidos pelas vontades, né? Então, eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho de solucionar problemas. Eu sou da área de empresas, né? Eu soluciono problema para as empresas. Uma empresa que está com um problema, no caso, eu sou advogada tributarista, não, vamos tentar resolver esse problema para você, né, pagar menos imposto, para você fazer as coisas dentro da lei, de forma bem legalizada. Então, no Empretec, ele te dá muito essa possibilidade. E ainda mais, né, para uma empresa como sucessora, né? Isso é uma responsabilidade muito grande, né? De você pegar algo no mercado muito consolidado e você continuar esse trabalho de forma que já está sendo brilhantemente executado.
é muita responsabilidade. Mas no Empretec eu consegui potencializar isso e tentar trazer para dentro da empresa de forma que não alterasse as tradições, né? Por mais que a gente tenha que inovar, tem coisas que a gente tem que respeitar, né? Então, isso para mim foi muito importante, foi sem explicação. E hoje eu sou filha do Sebrae quase. Hoje eu sou consultora do Sebrae também, a partir da minha empresa. E o Sebrae ele consegue abrir muitos espaços para os empreendedores. A gente não tem nem noção do que ele é capaz de fazer. Então é isso. Uau, eu tô aqui com as mãos levantadas só para provar que quando você contou sua história e você falou que herdou, já vinha, eu anotei aqui, herda um legado. Porque isso para mim é de um peso tão grande. Porque você vencer a barreira, construir, né, ali o seu império, a sua história, é uma coisa. Agora, aquele que chega e herda esse legado, ele tem um peso, ele tem um jugo tão forte, não só dos de dentro, que tem aquela cobrança, porque se deixou ali num ponto de excelência, mas os de fora, a gama de cliente que fala, ó, com seu pai, ó, com sua mãe, olha... Rafaela. Bem isso. Né? E às vezes, assim, é difícil para se posicionar, né? Os clientes, querendo ou não, ver a cara da diretoria, que é a minha mãe. Então, assim, como é que eu devo me posicionar no mercado? Eu preciso apresentar soluções para os clientes. Eu preciso apresentar resultados. Né? Então, a gente vai entrando e tomando espaço a partir dessas tomadas de decisões, né? E a partir que a gente traz resultado para dentro da empresa. Perfeito. Esse tempo agora de empreendedorismo, a gente vê que tem tanta informação disponível para a gente. Eu venho de um tempo que eu gostava de música, era músico. Renato, eu tocava por aí também, shows, aquela coisa toda. E na época da Noni ali, que é guitarrista, o Danilton, que é guitarrista, tá ali. Muito bom, viu? Ele é fera. A gente vem de uma época que os bons músicos, eles não passavam informação. Quando você falava, toca isso aí de novo, o que eles faziam, Danone? Não. Você tinha que ralar, você segurava aqui e ia tentar descobrir como fazer aquilo, porque aquilo era o diferencial da pessoa. Aí cai naquela esparrela que eu falo. Faz um salto, uma elevação de consciência, o mercado dá um giro, muda tudo. Quando pensa que não, os melhores guitarristas vai para o canal do YouTube e te dá uma sessão completa de graça. Você fala, aquele cara podia ter feito isso. Mas verdade. Ele podia ter feito isso, não fez. Renato, o que te motivou a fazer isso tudo e o que você entregou? Que hoje o mercado não entrega e que deu diferencial pro Mutuquinha. Apesar, muito gostoso lá, viu, a comida. Boa tarde a todos. Eu sou Renato, proprietário do Mutuquinha Bar. Queria agradecer ao Djales, ao Sebrae, pela oportunidade de expor o meu começo, o que eu fiz, o que o Empretec foi importante para mim. E sem isso, as outras parcerias com o Sebrae. Quem quiser preparar uma empresa, tem que procurar o Sebrae. Não tem como. O conhecimento deles é muito grande. Eu vou contar agora aqui a minha história do Mutuquinha. Mutuquinha começou em 2005, 19 anos atrás. Era um sonho meu e da minha esposa para a gente montar um espaço exclusivo para famílias. Aí nós colocamos lá do outro lado do asfalto, lá no setor Eldorado, começamos lá, mas não era o que a gente queria mesmo. A gente queria ficar mais centralizado. Aí ficamos lá até 2011. 2011 eu consegui uma boa parceria de um terreno no centro, que eu fiz o arrendamento para construir, e construí o Mutuquinha. Mutuquinha, quando veio lá do setor para o centro, foi uma experiência para mim preocupante, porque eu fiz um negócio muito grande, fiz uma dívida enorme para poder montar do jeito que eu queria. Aí começou aquela história, o que eu vou fazer com isso?
por que eu vim para cá. Eita. Foi difícil, mas alguém do Sebrae me apresentou a Empretec, em 2012. Eu sou Empretec de 2012 para cá. Olha só. Aí, onde eu fui no seminário, as portas se abriu para mim. Eu passei a ver o meu comércio diferente. Era consolidado, era pronto, mas faltava alguma coisa. Faltava minhas estratégias, faltava minhas metas. E os meus planos de negócio que eu tinha feito, eu tive que refazer tudo. Tanto que de 2012 para cá, nós nunca tivemos um ano sem crescimento. Sempre inovando, sempre procurando a parceria do Sebrae, com as palestras que eles fazem, com tudo que eles passam para a gente de conhecimento. O que eu gosto do Sebrae, a gente sempre é atendido. Então, todo ano, quando tem o Empretec aqui, desde 2012 para cá, eu sempre coloquei no mínimo uma pessoa lá dentro. As minhas filhas, meus cunhados, vários funcionários meus. Inclusive, esse ano, o Jales já pode separar uma vaga para mim, viu? Porque tem mais um funcionário meu que eu vejo potencial de crescimento nele e ele vai fazer. E todos que eu fizeram, que eu coloquei lá dentro, que terminaram, muda a cabeça. Muda o jeito de ser, o jeito de pensar. Dando um gancho dele aqui, nós tivemos uma pandemia. Exato. A pandemia para nós foi horrível. Mas imagina nós chegarmos lá, eu com 16 funcionários, ninguém vai trabalhar hoje. O que você vai fazer? Vamos para casa. No primeiro dia que começou a pandemia, que fecharam nós, eu 2 horas da manhã sem dormir, pensando o que eu vou fazer. Aí eu voltei nos meus ensinamentos lá, nos meus... nas minhas metas, minhas coisas, o que eu tinha prometido fazer, e me deu um estalo aquela hora. Gente, eu não vou me entregar, não. Já que o cliente não vai vir em nós vamos nos clientes. Olha só. Foi aonde nós começamos com os delivery, foi aonde eu comecei com a minha parceria com Todo Lucro, que está até hoje, e arrumamos uma solução. Deu para passar a parte difícil, que foi a pandemia. Aí depois que acabou a pandemia, voltamos ao normal e já com novas ideias. Tanto que o delivery não para mais. Exato. Hoje o delivery corresponde a quase 20% do nosso faturamento. Então você não tem como você parar mais, né? Renato, uma palavra assim que sempre te dava força, ou uma palavra que hoje você resume toda essa trajetória, tentando, caindo, levantando. Qual é a palavra que mais você se agarrou assim? Olha, tudo meu se resume em... Sempre fazer o meu melhor. Uau. Não importa o que você vai fazer, mas tem que fazer o seu melhor. Igual hoje. Hoje praticamente eu não trabalho mais. Já passei, já arrumei as pessoas específicas nas suas localidades. Então eu fico sentado lá fora observando meus clientes. E quando eu vejo que vai numa mesa uma porção, alguma coisa que ele pediu e retorna sem ser consumida, eu vejo que aconteceu. Aí que é onde eu consigo manter a qualidade. Os próprios clientes estão falando, opa, isso aqui não está bom. E sempre tento corrigir. Uma das coisas que sempre deixa as pessoas um pouco malucas com o empreendedorismo na hora de empreender é querer ser todos os braços da empresa. Não saber treinar uma pessoa especificamente para aquilo e confiar nela. Eu sei que aquela pessoa sabe fazer naquele lugar específico da empresa e distribuía isso. O senhor falando, o senhor aplicou isso muito bem. Para estar hoje só sentado e olhando e vendo a empresa crescer todos os anos, né? E todo ano eu faço questão de colocar um lá dentro. Não só colocar, como eu pago para ele fazer. Eu fico observando, então chega essa época aqui, eu já sei o que eu vou colocar, né? Uau. Então eu já faço a seleção
E todo ano eu coloco um lá dentro. Porque eu acredito que molda pessoas e te dá os caminhos. Isso aí. Camila, fala aí pra nós, como resume? Como você se resume? Hoje eu me resumo nessa palavra. Para mim, eu tenho que fazer até dar certo. Porque desistir é muito fácil. Assim, a gente pensa em desistir, né? Quem é empreendedor parece desistir todo dia. Então, tem que fazer até dar certo. Isso aí. E aí, Camila? Resume tua história. Camila Rafaela. Rafaela, de novo. Eu dei Jales aqui soprando no meu ouvido errado. Desculpa, Rafaela. Uma palavra é solucionadora de problemas, né? Uau. Eu me vejo isso, assim. Agora vocês sabem que eu vou falar com Elionai Trajano, né? Você sabe que ele é do mundo do fitness, bodybuilding. Ele tem que fazer acontecer. Bora, rapaz! Mais uma! E tem que soltar várias palavras motivacionais pro cara não desistir. Eu sei que pra tu vai ser fácil isso aqui. Solta aí, Elionai. Planejamento. A minha palavra hoje é planejamento. Eu planejo, coloco tudo no papel e aí a Rafaela me ajuda a executar. Olha só. E aí a gente, falando aqui, só puxando um ganchinho, Ricardo, né? Renato. Renato, a gente falou sobre herança herdada, e o Renato falou que hoje ele quase não trabalha. E a filha dele, a Karine, participou do Empretec junto comigo. Então hoje eu imagino que quem tá tocando mais o negócio é ela. Então assim, tem aquela questão de herança herdada. Ela falou assim, eu lembro até hoje, no primeiro dia ela falando, o meu pai é o dono do Mutuquinhabá e eu quero continuar o negócio dele e por isso eu estou aqui hoje. Então assim, o Empretec, ele te ajuda a planejar e te ajuda a solucionar os problemas do seu planejamento. Então hoje, se alguém aqui está pensando em fazer, iniciar um negócio, iniciar uma empresa, o Empretec hoje é a melhor alternativa. Você vai encontrar outras empresas privadas que fazem isso, mas hoje o Empretec ele é uma alternativa que vem do Sebrae e ela é desenvolvida pela organização pela ONU. Então, assim, é algo que é escalável no mundo inteiro e que hoje o Sebrae traz, tá? Então, é muito fácil participar. Então, quem quer montar um negócio é através do Empretec. Uau, é isso aí. Pessoal, vocês gostaram desse formato? Que bom. Dejales, a gente vai abrir para perguntas. Se o pessoal quiser perguntar alguma coisa... sim. Vixe, Maria. Renato foi o primeiro que falou. Sim. Mas para mim foi um aprendizado aqui imenso. Esses dias é tão engraçado como as coisas acontecem. Assim, eu nem estava pensando nisso aqui, não. É como eu falei, as coisas acontecem de uma vez, você tem a ideia e fala, Dejales, vamos fazer assim que vai ser legal. Mas antes disso tudo, eu estava lá em casa e de vez em quando a Hannah e a Tirza, minhas duas filhas, falavam assim, pai, me dá R$5. Tá bom. Aí começaram a aumentar, Renato. Pai, no outro dia, me dá R$10. Tá bom. Pai, você tem R$50. Peraí. Pra que você esquece esse dinheiro? Nós comprar doce, alguma coisa. Não, vou ensinar vocês uma coisa. Aí eu contei a história. O que é empreender? O que é ser empreendedor? Vocês precisam entender isso. O que você faz de melhor? A Hannah desenha muito bem. Eu tenho meus desenhos. A Tirza desenha. Mas desenha. Ela está olhando. É por isso que eu sou aqui. Não lá em casa, mas faz também. Como uma faz muito bem, eu ensinei a ela a vender os desenhos. Liguei pro primeiro amigo, chamada de vídeo, teu primeiro cliente. Se vira. Fala que você tem desenho, você vai falar assim, assim, assado. E quantos que eu vou vender? Bota R$2,50. R$2,50 não é muito pouco, não. R$2,50. Imagina você vendendo R$2,50 para 100 pessoas, só fazendo desenho. Aí foi a pequena mais corajosa, já pegou o desenho da Hannah, que eu já falei por quê, apresentou, fez a primeira venda. Na primeira venda, a outra pulou. Pro outro já ligou, fez a segunda venda. Aí já pronto, acabou. Vou fazer desenho. As duas não queriam dormir mais, não. Fazendo desenho à noite, 1 hora. Eu falei, vai dormir, rapaz. E começou a vender. Então, a gente precisa realmente passar isso. Muitas pessoas hoje, eu particularmente, passei um bom tempo não gostando da pauta política.
Depois que a gente vai empreendendo, você começa a entender que, na verdade, a política é um dos maiores empreendimentos que existe. E você é o grande gestor daquilo tudo. Você realmente precisa ter calibrado o perfil de quem você quer colocar lá. Saber realmente fazer leitura dos perfis para você colocar lá. Na verdade, é você, com a sua escolha, que vai administrar a cidade com o melhor perfil. Fazendo as cobranças, fazendo no voto. Isso tudo está na parte de empreender. É um grande empreendedorismo, né? Então, passei isso aí. Isso aí foi minha história pessoal com minhas duas filhas que tá ali, Hannah e Tirza. Lindas. É isso aí. Mais alguma coisa, meus queridos? Não posso deixar de falar mais uma vez. Se inscrevam no Poderoso Pode. Renata. Quero vocês lá também, hein? Renata, Dejales. Oi, Dejales. Gostaria que você comentasse sobre a meta que você criou dentro do Empretec e o que ela trouxe para ti em resultados financeiros. Mas se eu falar agora, não vai atrapalhar quem vai fazer o Empretec, não? Não. Você deu depoimento lá no último Empretec, eu achei fantástico. Tá. Inclusive, hoje é o dia da minha promessa que eu fiz no último dia do Empretec. A minha promessa era comprar uma caminhonete zero. E eu fiz a feijoada do sábado do Mutuquinha pensando nessa caminhonete zero, que foi minha meta. Então, acho que uns 6, 7 meses, eu já comprei a caminhonete. Uau. E tanto deu certo que nós nunca paramos com a feijoada, até hoje. Pode jogar mais perguntas. Essa é a quarta. Olha, mas sempre trocando, né? Não ficando com 4, não. Só bora abrir o espetinho. Ei, o espetinho nosso é muito barato, tá? Não fala nada. Pergunta da plateia. Oi, o meu nome é Ana. Eu tenho 21 anos e eu sou empresária hoje. Caí de paraquedas no empreendedorismo junto com meu pai, que já tinha uma empresa. E eu sou filha e sócia deles. E assim, hoje para mim foi uma honra ouvir gigantes do empreendedorismo da nossa cidade. Então, assim, eu vejo muito coisas do Sebrae, né, no Instagram, e eu vi uma frase que é até minha tela de bloqueio para mim nunca me esquecer, que é: empreender é querer abandonar o barco todos os dias, mas insistir no horizonte que só nós conseguimos enxergar. Então, assim, o empreendedorismo é a gente vir, como a Camila falou, que é fazer diferente, acordar todos os dias para fazer diferente. Mas aí eu, como a caçula do mercado de trabalho, eu me abalo muitas vezes com a concorrência. Porque, assim, você tá lá dando o seu melhor, trazendo uma inovação, investindo cada vez mais e, às vezes, investindo até aquilo que você não tem para fazer o diferencial e se destacar, né, no seu ramo. E, assim, muitas vezes a gente se depara com uma concorrência desleal. E é aí que eu, né, novamente, como caçula no mercado de trabalho, me abalo muito. E às vezes eu deixo de fazer aquilo que eu vejo que tem que ser feito por causa da concorrência. E é isso que eu queria perguntar para vocês, porque são anos e anos de negócio. E assim, o que fazer quando a gente se encontra assim, desmotivado por causa da concorrência desleal? Posso responder? Eu também queria complementar depois. Faz o Empretec. Você está no momento. Ali você vai ter todas as suas respostas. Mas uma coisa que eu falo para você. Não tenha medo da concorrência. Faz o que você sabe fazer. Se você for... Não sei o que você quer fazer. O que você quer fazer? Você faz. Eu sou sócia da Desafio Parafusos, que é empresa varejista de parafusos e ferramentas. Sabe o que você faz? Escuta seus clientes.
Boa. Principalmente as reclamações. Ele vai te dar o caminho certo. Que pode montar 10, 15, 20. Todo mundo tem espaço. O importante é você fazer o que tu acha que é certo. Só complementando, como é que é seu nome mesmo? Ana. Ana, eu li um livro esses dias, inclusive eu vou recomendar para todo mundo aqui, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito, né? Que é da Brené Brown. Ela é uma assistente social que ela fez um estudo com várias pessoas, né? É um livro muito interessante porque ele fala de nós termos a ousadia de ser vulneráveis. E eu trago isso muito para o meu profissional. Eu sou nova no mercado, assim como você, e te compreendo muito, porque você é sócia, né, uma empresa familiar, eu também estou numa empresa familiar, então é muito difícil inovar nesses parâmetros, né? Então, e às vezes, na minha área, eu fico muito limitada, com medo de não conseguir fazer, de não conseguir atender às necessidades do cliente, né? Mas você precisa ser ousada e aplicar a sua ideia. Isso você vai abrir espaço para a sua criatividade e criar mais coisas, mais inovações. Eu queria dar uma contribuição, Ana. O que acontece? Assim, no meu ponto de vista, eu também às vezes sofro com essa questão da concorrência, ou não só das concorrências, mas hoje a internet também, né? De pessoas falarem mal para denigrir a imagem. Isso, então, assim, primeira coisa, os sonhos são da gente. Então, a gente tem que ter, primeira coisa, fé. Você tem que acreditar em você e ter, né, Deus ali no seu caminho. Então, você tem que acreditar, né, que o seu propósito e acreditar no seu potencial. Muitas vezes a gente precisa de ser validada. E aí eu te falo que a relação com pessoas com maior conhecimento é super importante. Porque numa mesa onde você tem o maior grau de conhecimento, infelizmente você só vai se diminuir. Então tem que procurar. O Sebrae, o Empretec é ótimo e é uma das possibilidades. Mas são enormes as possibilidades e redes de relacionamentos. Hoje, eu estou aqui nesse evento, mas antes o Rogério foi na minha empresa. Então, são relacionamentos que, às vezes, você está faltando assim, uma ideia, um apertãozinho, sabe? E a gente, como empresário, a gente tem que investir financeiramente mesmo para ser cobrado, para ter a ideia. Porque a gente, muitas vezes, é educado para receber a ideia. E muitas vezes a gente tem que buscar essa ideia, investindo, conhecendo pessoas, se relacionando. Então, isso também vai te validar e também vai te encher de ideias novas, porque vai ter gente que já passou por esse momento seu e vai poder contribuir. Abre mais a sua cabeça, né? Então, acredito que essa questão da rede de relacionamentos e conhecimento, é igual eu falei, todo mundo é substituível, mas cada um tem um jeito diferente. Então, aquele jeito que é o seu diferencial. As pessoas vão porque se identificam com os valores da sua empresa, com a experiência que ela tem na sua empresa. Porque muitas vezes ele, hoje, com a questão do tempo, igual eu falei, tem muita gente que não tem tempo. Então, para ele é muito valioso uma entrega, um atendimento no WhatsApp rápido. São detalhes, mas que fazem toda a diferença na hora da experiência. Né? Então, para te validar, para te empoderar, né, acreditar, primeiro, eu acredito que essa questão do relacionamento, de buscar investimento no conhecimento e no network, vale muito a pena. Pode falar, Ana. Ana, quero te ajudar também. E eu vou falar algo que eu fiz comigo e que deu muito certo. Pega todos os teus clientes da tua empresa e veja quem que é o teu público-alvo. Desse teu público-alvo, você vai ter um nicho. Então, você foca no seu nicho. O teu concorrente, ele é desleal porque ele atira para todos os lados. Você não, você tem um público-alvo e as pessoas elas vão atrás de você, atrás do seu serviço, atrás do seu produto, porque você é especialista naquilo que eles precisam. E eu vou te dar o meu exemplo. Eu sou profissional de educação física, personal trainer,
tenho mais de 50 alunos. Aí você me pergunta assim, o dia tem 24 horas, como é que você atende 50 pessoas, mais de 50 pessoas? Eu fiz uma escalabilidade do meu serviço. Então, hoje eu não trabalho só com personal presencial, eu trabalho com o online também. Eu tenho alunos na Europa, eu tenho alunos no Paraguai, porque eu escalei o meu serviço. Mas o que eu fiz? O Instagram ele tem uma ferramenta que ele mostra o seu público masculino, o seu público feminino, onde a região que eles moram. Eu peguei e vi que o meu Instagram, a maioria do público é feminino, entre 25 e 40 anos. O que eu comecei a fazer? A trabalhar e a oferecer para esse público emagrecimento. Então, hoje, tanto eu quanto a minha empresa, nós trabalhamos com emagrecimento para mulheres com mais de 30 anos. Então, eu tenho um público-alvo. As pessoas que vêm me procurar é porque sabem o que querem. E aí você agrega valor no seu trabalho, agrega valor no seu serviço e a sua empresa fica mais reconhecida. Te ajudei? Demais. Façam mais, pessoal. Estou aprendendo demais. Faça mais pergunta aí. Levante a mão, por favor. Perguntas. Aproveite que é consultoria de graça, viu? Exato. É assim, eu queria perguntar, né, para cada um de vocês, que a gente sabe que empreender não é fácil, né? E nesse momento que vem os desafios, que o senhor Renato passou na pandemia, a Camila também passou por vários, o que vem na cabeça de cada um para continuar? Vou responder primeiro. Quando vem a dificuldade, nós somos humanos como qualquer um. Você vai lá para baixo. Não vai dar para resolver. O que eu faço? Os problemas na empresa, tanto a parte contábil como o dia a dia de relacionamento com funcionários. Então, o que você faz? Quem tem um rancho, vai pescar. Tira um dia, vai pescar, que no outro dia aparece a solução. Isso aí você não deve fazer nada de cabeça quente, nada na hora, você tem que pensar um pouco. Todo problema tem solução. Muito bom. Fica à vontade, pessoal, para responder. No meu caso, eu realmente, assim, eu sou uma pessoa que tento buscar muito mais conhecimento ali, né? Assim, não que seja errado, não estou falando isso. Mas eu realmente, essa questão de você explodir na hora da raiva não dá certo, né? Todo mundo tem que ter esse tempo para pensar. Mas é trocar conhecimento. Alguém já passou por esse momento que você está vivendo, né? E você não tem o domínio do conhecimento inteiro. Então, é calçar o sapatinho da humildade e procurar a solução. Ô, Sebrae, Jales, me ajuda, né? Então, assim, não é todos os momentos. Por exemplo, ano passado, eu fui parceira, sou parceira do Sebrae do Grupo Item desde a primeira edição, né? Eu fui lá o tempo todo, que eu queria fazer era uma feira de pet, de cachorro, e tinha a Grupo Item na mesma época, não tinha ideia para espaço pet, na verdade era o espaço dos carros. Eu falei, aí ele me deu a opção, eu falei, não, beleza, vou pegar esse espaço, quero ele inteiro, mas eu quero um dia para desfile, eu quero isso. E eu fui buscando coisas novas. Coloquei rosa no teto, trouxe gente para tirar foto, tinha aquele negócio de girar, né, para tirar foto ali girando. E eu vi que muita gente na época não tinha visto aquilo ali como uma feira de trazer o seu melhor. Na época eu tinha até um consultório veterinário lá que a gente colocou. As pessoas trouxeram só o resto, muitas pessoas, né? Trouxeram o resto do estoque para fazer liquidação. E ali não era uma feira de liquidação, era uma feira do que você tem de melhor, né? E ano passado, por um motivo pessoal que me abalou, eu não queria participar. Não fazia sentido para mim participar naquele momento. Eu fui, sentei lá com o Thiago, eu falei, Thiago, não quero não, é muita gente, o stand grande, né? Você sempre tem que inovar. E ele, não, você vai. Então, assim, muitas vezes, não é só num abalo, assim, de problema com concorrente, financeiro, porque, igual o Renato falou, a gente é humano, a gente perde alguém, a gente se vê num momento de indecisão, colaborador nem sempre é fácil, então hoje a gente vive de pessoas, né? Tudo é sobre pessoas, tudo é sobre conexão, tudo é sobre relacionamento. A inteligência emocional
da gente é muito importante, porque nós somos criados e educados nas escolas convencionais para sermos colaboradores, não para pensarmos na inovação e na resolução de problema. Muitas vezes, qual é o conflito entre o empreendedor e o colaborador? Que às vezes ele quer que eu dê a receita com a resolução pronta. E às vezes é maçante você ter que falar o óbvio para você. Mas, por isso que a gente tem que desenvolver a equipe e se desenvolver, né? Então, são essas questões. Então, o Sebrae, ele é muito mais do que promover cursos de capacitação. É o relacionamento, é muito maior. Você conseguir ir ali e falar, olha, eu estou com esse problema, me ajuda, qual a melhor opção? Como fazer? Porque às vezes não é nem um curso, às vezes é conversar. Você acha que eu também não atendo cachorro hoje? Quase eu não atendo, né? Os filhos, eu estou mais na parte ali da gestão. Mas quantos tutores levam os filhos de 4 patas que não tem problema nenhum? Que o problema é o tutor? Ele precisa conversar, ele precisa falar que ele está sozinho, que a filha nunca mais veio visitar, e o cachorro começou a ter um vômito, mas o cachorro está tendo um vômito porque o tutor está ausente com ele, porque ele está doente. Você entendeu? Então, é o relacionamento. Hoje tem a inteligência artificial, mas por mais que existe ela, sempre vai existir uma pessoa ali atrás. Então, um afago, um abraço, bater no ombrinho, falar, tudo bem, como que a senhora tá? Faz tempo que a senhora não vem na loja. Isso faz a diferença, tanto para o nosso cliente como para os nossos parceiros. Essa questão de inteligência emocional nessas horas de problema é muito importante, porque eu acho que é até uma coisa de inovação que eu trago para a sociedade, né? Porque a minha mãe, ela é bem objetiva e resolutiva. E eu sou aquela pessoa mais calma, assim, mais de analisar o cenário. Eu não sou muito precipitada para obter respostas prontas, né? Isso que a Camila trouxe. Agora, outra coisa que é muito importante, essa semana mesmo eu estava com não um problema, né? Mas uma questão que eu estava um pouco em dúvida para a elaboração de um contrato, sabe? De compra e venda, mas tinha algumas particularidades que, né? E então, eu fui buscar colegas. Me ajuda nisso. E aí, você tem conhecimento disso? Né? Você pode me ajudar, me auxiliar aqui. Então, como a Camila trouxe muito, relacionamento, né? Às vezes você não sabe tudo da sua área, às vezes conversa com outra área. Então, você precisa conversar com outros parceiros. Às vezes, a concorrência não é nem tanta concorrência assim. Às vezes, é uma pessoa até que pode te ajudar a solucionar um problema dentro da sua empresa. Muito bom. Alguma coisa, não? Lidar com as pessoas requer relacionamento. Então, todos nós aqui lidamos com pessoas. E aí, claro, que é necessário conversar. Na minha área, eu lido com pessoas o tempo inteiro, né? Tenho que estar conversando com as pessoas o tempo inteiro. Então, uma das coisas que me fazem persistir e permanecer é solucionar o problema das pessoas. Então, a pessoa ela chega para mim com um problema, ou ela chega com um objetivo, e o objetivo daquela pessoa é a minha meta. Então, quando a gente planeja, traça as metas para aquela pessoa com aquele problema, e ela fala assim, olha, Trajano, eu melhorei, eu saí do G para o M. Então, isso é muito satisfatório. Isso faz você crescer profissionalmente, e aí faz com que você comece e passe a buscar mais conhecimento para solucionar outros problemas. E aí, nisso, você vai conhecendo pessoas, você vai adquirindo mais ideias e vai inovando também. Então, uma das coisas que faz com que eu continue e permaneça na minha profissão é o relacionamento com as pessoas através da solução de problemas. Muito bom. Mas, última pergunta da plateia, por favor. Boa tarde. Camila, queria direcionar uma pergunta para você. Como foi lidar com a questão de você como médica veterinária no início, né? Ter que passar sua demanda de serviço para outros médicos veterinários, sendo que aquela pessoa já conhecia teu serviço, ela queria o seu serviço. Como foi fidelizar clientes dessa forma ao escalar
o teu negócio? Então, esse realmente é um grande desafio. Eu conseguir passar a minha autoridade, né, para o meu colaborador. E isso, muitas vezes, eu tenho que investir nele, né? Então, eu vou falar, o meu perfil é diferente, por exemplo, do da Rafaela. Eu sou uma pessoa super prática. Eu sou veterinária e eu fiz residência em clínica e cirurgia. Então, na residência, eu já fazia estágio, né? Assim, eu já era professora preceptora dos estagiários. Então, essa questão de ensinar nunca foi problema, porque eu vejo que muitas pessoas têm esse bloqueio de ensinar, né? E eu acredito que quando eu passo conhecimento, aí que melhora, que transborda, porque aí, às vezes a pessoa me pergunta um negócio, eu não sei, eu tenho obrigação de estudar e responder. Então, o passar o conhecimento, até hoje, eu opero praticamente todos os animais e eu estou com uma veterinária o tempo todo para me ensinar a ela. Agora, como que foi... teoricamente, né, assim, na prática, passar isso. Então, muitas vezes, eu parecia mais nas redes sociais, né? A Bichinho Manhoso é muito conhecida pelas redes sociais, né? Hoje, eu posso falar que em relação ao norte do país, como Pet Shop Clínica Veterinária, nós somos a empresa que tem mais seguidores, justamente porque a gente transborda esse conhecimento. Então, eu tive que trazer o meu colaborador ali para dentro. Então, por exemplo, hoje, todo dia, uma vendedora aparece, uma veterinária aparece, e eu tenho que transferir a autoridade para ela. Então, por exemplo, eu tenho a doutora Thaís, que ela é dermatologista, assim como eu, e eu fui passando esses casos e acompanhando ali dia a dia com ela, junto com o meu tutor. Porque o meu tutor confia em mim, então se eu prescrevo uma ração, ele acredita. Se eu prescrevo uma medicação, ele acredita. E se eu endosso um veterinário e ele cria conexão com esse veterinário, por mais que eu endosso, mas ele é um relacionamento, né? Pai-filho, cachorro-filho, né? Quando eu endosso esse relacionamento e eu hoje sou responsável técnica e avalio todas as demandas que elas realizam, então passa essa confiança. Por exemplo, muitos casos ainda hoje, elas atendem e às vezes eu tenho que fazer um áudio ou mandar um vídeo falando, olha, eu tô aqui acompanhando junto, pode ficar tranquila, né? Por exemplo, essa semana eu operei uma cachorrinha de uma cliente minha de 14 anos. Então, antes de eu ter a Bichinho Manhoso, quando eu trabalhava em outra empresa, eu já atendia ela. E eu fiz uma cirurgia para tirar a pedra da bexiga. E aí eu falei, oi, dona Tata, tudo bom? É a Camila, eu vou operar a Kate, fica tranquila, eu tô de olho no atendimento da doutora Thaís, da doutora Juliana, viu? Vai dar certo, confia aí, ó, nada de pensamento negativo, que a gente tá aqui vai solucionar. Então, são essas questões. Claro que sempre vai ter um outro que não vai querer. Esse um outro eu ainda atendo, porque se a minha missão é promover saúde e qualidade de vida, eu não vou deixar o animal sem atendimento, de jeito nenhum. Eu vou até de madrugada hoje, ainda vou de madrugada, né? Que eu ia todas as vezes. Eu ainda vou de madrugada atender certos pacientes e melhorar esse relacionamento. Mas é isso, eu confiar em alguém que vai fazer, sabe? Eu confiar que ela vai dar conta. Mas a confiança é um relacionamento, vai aos poucos, né? Então, assim, não só na parte da veterinária, mas na parte do administrativo. Eu tenho pessoas que já trabalharam para mim, ou que trabalham para mim, que pagavam as contas da empresa. Então, tem gente que fala assim, nossa, mas você mostra o extrato. Nossa, mas ela tem a senha. Gente, que hora que eu vou comer? Que eu vou dormir? Que eu vou ficar com os meus filhos? Ninguém cresce sozinho. Todo mundo cresce com pessoas. Não existe isso. Entendeu? Então, eu também tenho que passar isso para o meu cliente. Então, por isso que quando eu vou contratar hoje um colaborador, eu já coloco uma cláusula lá na minha descrição de cargo. Tem que aparecer na rede social. Por quê? Porque você tem que gerar conexão. Isso é a nossa cultura. Então, a Bichinho Manhoso é dessa forma. Ele entra, ele se adapta. Eu não me adapto a ele. Ele se adapta a mim. E o meu consumidor, o meu cliente, ele gosta da Bichinho Manhoso por causa disso. Tem gente que vai para lá para tirar foto. Fala, você vai na Bichinho Manhoso porque tem um lugar para tirar foto. Sim, mas não é bom? Você não vai na festa, você não vai na loja de roupa e você não gosta que a pessoa tira foto? Você não vai malhar? A pessoa que tá magra ali, ela não gosta que você tire uma foto, não é? Fala, olha, emagreceu? Isso é reconhecimento.
não só do meu trabalho, mas do meu cliente, independente se ele é vira-lata, se ele é salsicha, se ele é pincher. Esses dias eu fiz um parto também, eu tô falando que eu ainda atendo, fiz um parto de uma salsichinha que chegou lá com um filhotinho pendurado, e ela tinha cruzado com vários animais. Então, assim, não é se é de raça ou não, né? Mas também eu tenho que passar para o meu colaborador que se ele não tiver um diferencial, eu sozinha, eu não consigo passar o know-how, né? Porque, por exemplo, eu tenho orgulho de falar para você que antes de eu vir para Gurupi, para voltar, que eu sou filha daqui, eu fiz essa residência e as pessoas me procuraram antes. Por quê? Porque foi quando começou a explodir a questão de leishmaniose, Calazar. E porque também eu tinha uma prática de cirurgia. Então, um grande criador de bulldog inglês, era o maior do país, mora em Gurupi. Então, ele também me procurou para fazer os procedimentos cirúrgicos, né? Porque ele estava tendo um índice de mortalidade. Então, assim, essa experiência, cada um conquista a sua, né? A gente transfere, igual a sucessão. A Rafaela está buscando isso, a Ana está buscando isso. Qual é o diferencial delas, no objetivo delas, que vai fazer essa sucessão, né? Tem toda a tradição, como elas falaram, mas elas vão ter clientes delas, que específico delas. Nem sempre a gente vai conseguir absorver todos, né? Mas a linha de processo é a mesma. Tanto faz para o meu filho, se um dia ele quiser fazer a sucessão, como para o meu colaborador. A questão é que as coisas têm que ser transparentes, né? E tem que ser uma troca. Eu passo para você, esse aqui é o meu maior legado, porque eu gosto de falar que a empresa é o meu primeiro filho. Foi super, assim, não é que ela foi super planejada, não, mas ela foi super desejada. Eu fui no Sebrae, fiz plano de negócio, mesmo ela lá, né, fazendo, mas por quê? É tão suado, né? Você investiu tanto ali, não é só dinheiro, é tempo. Você acha que é super difícil a gente ver uma empresa, esses dias a gente viu algumas empresas de 10 anos fechando. Gente, assim, independente do motivo, mas a gente como empresário dói. Você passou ali 10 anos, né? Então, assim, é isso, é um filho, você entendeu? Então, você tá passando o seu cliente, o seu tutor, mas você batalhou ali, né? Todo mundo, o time, mas te dói. Mas a gente tem que aprender que a gente só cresce com pessoas. E aí, plantar essa sementinha, né? Do outro ser referência. Isso que é importante. Não é só eu crescer. Todo mundo tem que crescer. A gente não cresce sozinho. O maior investimento, na verdade, é o tempo, né? Esse é o maior investimento. Vocês percebem que a Camila, ela tá entrando, assim, na fase, lutando para entrar na fase do Renato. Vocês percebem isso? Essa dificuldade de fazer a transferência da autoridade. Ela está trabalhando nisso, fazendo com que a autoridade dela resplanda em todo o negócio. Essa que é a dificuldade, né? Então, trabalha-se para isso, para que quando o cliente chega, ele entenda que qualquer pessoa vai trazer a excelência com a qual você também trabalha. Que hoje o Renato conseguiu isso. São fases, na verdade. Tentando ainda. Não está 100% ainda não. São fases. Mais alguma coisa? Descubra o seu lado empreendedor, desenvolva suas habilidades e suas capacidades. No Empretec, dia 20 a 26, vocês têm um encontro marcado. Eu gostaria de uma salva de palmas para essa mesa incrível. Muito obrigado, Renato, Camila, Rafaela, Elionai e, claro, Poderoso Pod. Inscrevam-se no YouTube. E, pessoal, agora a gente vai para nossa última rodada de sorteio, fazer esse encerramento do evento. E os melhores brindes estão guardados para vocês, selecionados a dedo para quem tem vontade de empreender, de entrar no mundo das startups. Startup? Ei!